Sabe o que significa ser um sigma? Com certeza tu já viu essa expressão por aí, e com certeza tu já viu os homens se chamando de senhores e comentando os emojis da cara de pedra e do copo de vinho, da taça de vinho. Mas tu sabe o que realmente significa ser um sigma? Eu resolvi trazer esse assunto porque essa é mais uma daquelas palavras que tem um significado muito bom, útil e bonito, mas por ser muito repetida pelas pessoas, acaba se tornando deturpada. Cada um dá o significado que quiser. Então eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar o que, na minha opinião, realmente significa ser um sigma. Eu sei que muitas pessoas vão dizer assim: ah, mas essas siglas é tudo besteira. Antes tinha um negócio de macho alfa, macho beta, letras gregas, né, para categorizar as pessoas. Mas na verdade sigma faz total sentido. Apesar de que foi sim muito sujado esse conceito, faz muito sentido. O alfa para representar o grande líder, o beta para representar o homem secundário e o sigma para representar o cara que não está competindo para ser o alfa e está muito bem assim. Ou seja, no mundo de competição, o que vence é o alfa, o que perde é o beta e o que não compete é o sigma. É o cara que não está muito preocupado com as coisas, está mais preocupado consigo mesmo. O significado sujo de sigma que os jovens hoje dão é realmente aquele comportamento dos homens que ficam reprovando determinados comportamentos das mulheres através daqueles formadores de opinião que fazem reacts dos comportamentos malucos que as mulheres têm hoje em dia. E de fato são malucos, e de fato são comportamentos reprováveis, maluquices que elas fazem. E aí se faz um vídeo reagindo àquilo, e aí os homens comentam embaixo: finos, senhores, e como se isso fosse ser um sigma. E na verdade, isso é apenas ser um cara revoltado com o comportamento das mulheres. E exatamente não ter revolta nenhuma é um comportamento de ser um sigma de verdade. Eu costumo dizer que o sigma é um nome mais bonito para a palavra estoico. Nós não somos estoicos, eu não sou um estoico, mas eu admito tentar ser um ao longo da vida. Eu admito tentar trazer para a minha vida diversos comportamentos estoicos. Um modelo de homem estoico é mais ou menos o que a gente pode entender pelo comportamento de um homem sigma. Bom, eu vou te explicar aqui, em 6 conceitos, o que significa, na minha opinião, ser um sigma ou ter um comportamento sigma. Deixa um ecopinito aqui. Eu falo hoje de São Paulo e eu conto com teu like, com a tua inscrição e com teu ecopinito aqui. Primeira coisa, então, do homem sigma é um homem que está inerente ao mundo. Ou seja, sabe aquela frase estoica? Crie um distanciamento entre você e o mundo. Isso é ser sigma. Ou seja, é como se eu olhasse aqui, ó, aqui tem carros, muitos carros passando, muitas pessoas, muitos problemas, e eu tô meio que enxergando de cima. Não porque eu tô num apartamento alto agora, mas é como se eu tivesse entendendo o que se passa, mas não fazendo parte. Isso como um todo, né? Eu entendo o que se passa no mundo, o que está acontecendo no globo, o que está acontecendo no nosso país, na política, na economia, mas eu tento não me afetar, eu tento não fazer parte. Eu sei que aquilo me afeta, mas eu não me afeto emocionalmente por aquilo. Ou seja, uma coisa é dar um pau na economia, dar um pau na política e aquilo realmente afetar a minha vida, que é bem provável, né, que aconteça isso. Mas eu sofrer por antecipação e eu deixar o meu emocional me afetar antes que aquilo de fato mude a nossa vida prática, isso é outra coisa. Então eu tenho que não comprometer o meu emocional com os problemas mundanos. Nosso segundo ponto, eu tenho anotado aqui, nosso segundo ponto de ser um sigma é: sua paz é prioridade. Nada é mais valioso nesse mundo do que a sua paz. E isso é muito importante ser falado, porque vamos supor que, vou usar sempre aqui o exemplo mais fácil e que tu menos gosta, que é o exemplo de um relacionamento. Um relacionamento muitas vezes é uma coisa que pode tirar a tua paz. E aí tu pensa assim: ah, mas então eu não vou ter um relacionamento. E essa não é a questão.
A questão é eu ter um relacionamento, mas no momento que acontece alguma briga, alguma discussão, algum desentendimento, eu vivo aquele desentendimento com maturidade, mas eu não deixo com que aquilo tire a minha paz. Quando a mulher reclama no ouvido do homem, ele não vai simplesmente terminar com a mulher, porque isso é ser frágil, isso é ter a tua paz facilmente comprometida, quando na verdade é tu simplesmente desligar e pensar, essa reclamação não vai tirar a minha paz. Por exemplo, quando você tem um carro, eu tenho um carro antigo, eu tenho um Opala, e um Opala é um incômodo. Então, o Opala tá tirando a minha paz? Olha, de certa forma sim, mas eu não vou vender o meu Opala para ter mais paz. O que eu tenho que fazer é deixar com que a frustração entre aqui, saia aqui, e não, fazer com que a frustração ela aconteça, mas que ela não tire a minha paz. A minha paz tem que ser intocável. É claro que algumas coisas elas vão tirar a nossa paz e não há o que fazer senão nos distanciarmos dessa coisa. O importante aqui é entender que a minha paz, a sua paz, é o bem mais valioso. Nosso terceiro ponto aqui é uma mentalidade de evolução pessoal. E aqui é muito simples, não tem muito o que explicar. Eu tenho que ter na minha cabeça uma mentalidade de que eu preciso evoluir. De que mês a mês eu preciso ser melhor do que antes. Eu preciso estar ganhando mais dinheiro ou pelo menos ter uma noção melhor do meu dinheiro, uma organização melhor. Eu preciso ter um corpo melhor, eu preciso... Olha, não necessariamente ter um corpo melhor também, mas eu preciso ter cada vez mais disciplina, ter cada vez mais virtudes. Eu preciso ter aquela noção de que eu estou progredindo. Se você tem os seus 20 e poucos anos agora, saiba que com 30 e poucos anos, você já tem que ter uma mentalidade de que você tem bens no seu nome, já está bem evoluído, já tem uma vida totalmente encaminhada. Essa é a ideia de ter uma mentalidade de evolução pessoal. Nosso quarto ponto, que lembra muito o estoicismo, ser sigma então é o homem que dá preferência para as virtudes do que aos prazeres. Ou seja, ele sabe que os prazeres podem acabar com a sua vida. Os prazeres podem virar vícios e você deve dominar os seus prazeres e suas vontades de sentir os prazeres da sua vida. Ou seja, você dá sempre a preferência para as virtudes. Você tem aqui dois caminhos. Chegou às 6 horas da tarde. No caminho A, você vai lá e come um doce. No caminho B, você toma o seu pré-treino e vai para a academia, mesmo com preguiça. Obviamente que o sigma vai escolher o segundo caminho. O segundo caminho não é um prazer. Para alguns é prazer, mas vamos supor que não seja. Não é prazeroso ir para o treino. Só que ele sabe que aquilo é uma construção para o futuro. E isso é ser um sigma. Construir vida para o futuro. Abdicar de um prazer no presente para um futuro mais prazeroso. Nosso quinto ponto, e muito simples. Um sigma não vai com a manada. Um sigma sabe que muitas das coisas são criadas para colocar as pessoas em um comportamento de manada. Ou são criadas para fazer as pessoas simplesmente terem a vontade de consumir determinados produtos. Quando você vai para o shopping, por exemplo, você percebe que tudo ali, até mesmo a estrutura de um shopping, a fachada das lojas, a embalagem dos produtos, as cores escolhidas que estão ali, tudo foi produzido e milimetricamente pensado para você consumir. Tudo ali é uma grande isca e uma grande armadilha. Então o sigma sabe disso. O sigma não se rende a essas armadilhas do consumo. O sigma não vai com a manada. Bom, eu estou falando sigma porque essa é uma linguagem atual, mas na verdade o que eu estou querendo falar aqui é sobre estoicismo. Eu poderia muito bem dizer assim, o estoico não vai com a manada. E por fim, para finalizar, o sigma não tem um comportamento de varejo. O que é varejo, Copini? Varejo, eu digo essa expressão varejo para representar todas aquelas pessoas que têm um nível de consciência muito baixo. Sabe aquelas pessoas que ouvem sertanejo? O sertanejo é um belo exemplo porque é aquela música que fala de questões afetivas, relacionamentos mal sucedidos, traições, dores, arrotos de cerveja. São dores que apenas as pessoas no grau mínimo de consciência passam e vivem aquilo. Então aquilo se encaixa muito bem para elas. Aquilo que é feito para um povão, produtos, músicas, culturas, programas de TV, canais no YouTube, tudo que é feito para um grande povão. Aquilo que o povão consome, aquilo que o povão fala, aquilo que como o varejo pensa, como o varejo se comporta.
O Sigma não. O Sigma sabe que ele não está mais naquele estágio. A personalidade dele não está mais naquela camada, já evoluiu, ou seja, ele não é uma pessoa que vive mais para essas questões mundanas, essas questões bestas, essas dores superficiais. Ele já evoluiu um pouco, ele já está preocupado com outra coisa. E com o que o Sigma se preocupa? Para resumir, então, o Sigma se preocupa em construir um futuro mais confortável para ele e levar a vida dele para um caminho em que ele tenha mais paz, mais tranquilidade, mais sabedoria e mais força. Deixa um Ecopinito aqui e até o próximo vídeo.